Bom dia! Há 2 anos atrás, o meu filho mais novo, que na época estava com 4 anos, ele estava participando de uma atividade da turminha dele, da escola, e essa atividade consistia em você trazer o mascote da turma para casa e tirar fotos com ele, registrar aqueles momentos ali. Você passava um fim de semana com o mascote e você tinha que ir registrando tudo aquilo e depois imprimir as fotos, fazer o relato ali num livro, colocar tudo lá no livro e devolver para a escola, né, para que a próxima criança levasse. Então a ideia é que ao final do ano ali tivesse o histórico de todas as crianças, de todos os momentos ali que elas vivenciaram junto ao mascote. Bom, o meu filho, ele é muito emotivo, tá? E ele se apega muito, ele é muito carinhoso. E acontece que o mascote veio para casa, ele ficou muito feliz, todas as crianças ficam muito empolgadas, né, com aquele momento. E o mascote era uma ursinha, ela toda branquinha, com as pontinhas assim das patas, vermelhinhas com bolinhas brancas, um lacinho vermelho assim no pescoço, o detalhe da orelhinha também vermelhinha, ela toda branquinha com esses detalhes em vermelho, inclusive o narizinho. Uma fofura a ursinha. E o nome da ursinha, né, que a turminha escolheu era Fofinha. É Fofinha. E aí acontece que chegou o dia então do meu filho trazer a Fofinha para casa e ele ficou muito feliz e nós fizemos várias atividades naquele fim de semana e a Fofinha estava em todas elas. E ele se divertiu muito, gostou muito e ele não desgrudava da Fofinha. Ele criou até um canguru, sabe aquele canguru para você colocar um bebê, né? Ele criou ele adaptou ideia dele mesmo. Acho que ele nunca viu ninguém usando um canguru, mas ele teve a ideia de colocar uma bolsa que ele tinha, que tinha como pendurar assim nas costas, para usar as alças da bolsa ali para pendurar a Fofinha ali na frente dele. E andava com essa Fofinha para todo lado, era uma graça. E aí acontece que chegou a segunda-feira, e a segunda-feira era o dia de devolver a Fofinha para a escola. A princípio ele estava bem, a gente conversou, fizemos o registro todo lá, ele amou participar, imprimimos as fotos, recortamos, colamos, escrevemos o que ele vivenciou ali com a Fofinha naqueles dias. E aí estava tudo certo, deixei ele na escola com a Fofinha e o livrinho lá para devolver. E acontece que quando eu fui buscá-lo, ele estava bem também, e ele virou para mim. Ele já estava nesse momento ali numa sala que eles deixavam as crianças ali no plantão. Eu cheguei na escola, já era umas 6h20, a aula terminava às 6. Depois das 6 as crianças já iam todas para uma salinha ali para o plantão e a professora ia embora. E aí acontece que quando eu cheguei para buscá-lo, ele falou assim: eu só vou ali me despedir da Fofinha. E aí ele entrou na sala dele e ficou surpreso de não ver mais a Fofinha. A sala já estava vazia, as luzes apagadas, e ele olhou e não viu a Fofinha. Provavelmente a professora tinha guardado, né, em algum armário, e ela já não estava ali visível mais. E aí ele voltou para mim chorando, porque ele não estava preparado para não ter o momento da despedida. E eu acredito que ele não se despediu antes porque ele achou que na hora que ele fosse embora ele ia conseguir se despedir, né? E aí, por não conseguir fazer essa despedida, todo o sentimento de que ele estava dando adeus para ela, que a vez dele tinha passado e ele não ia trazê-la para casa mais, tudo aquilo veio à tona e ele começou a chorar de uma forma muito sofrida, tá? E aquilo cortou meu coração. Eu cheguei em casa e fui procurar na internet ursinhas para comprar, tentando achar alguma ursinha que fosse parecida ali com a Fofinha, né, para tentar substituir a Fofinha.
E procurei, não encontrei nada parecido. Ele demorou muito a dormir, chorou muito nesse dia e foi assim um dia bem difícil, tá? Cortou meu coração. Quando foi no dia seguinte, eu conversei com a professora e pedi para que ela fizesse ali uns momentos, enquanto a fofinha não estava com as outras crianças, né? Porque ela só ia para casa das crianças no fim de semana. Então, ter momentos ali na sala em que todos pudessem estar com a fofinha, para ele sentir que ele e as outras crianças, né? Sentirem que a fofinha não tinha ido embora, que ela estaria por ali também, que eles não precisavam ter essa sensação de adeus, né? Que ela continuaria por ali com eles, mesmo que eles não a levassem mais para casa. E aí conversei isso com a professora e tal, ela inclusive me explicou que aquela ursinha eu realmente não ia encontrar, que ela tinha ganhado aquela ursinha já tinha mais de 15 anos e que ela não tinha, não estava realmente ali disponível para venda mais, provavelmente, né? Bom, e aí a gente trabalhou isso e tal, e chegou no final do ano, a professora presenteou ele com a fofinha. A fofinha tá lá em casa até hoje, qualquer dia eu mostro pra vocês. E ele ficou muito feliz e muitas vezes ele dorme com ela ainda, isso tem 2 anos, tá? Muitas vezes ele ainda dorme com ela, às vezes quer levar ela para os lugares. Então assim, realmente ele criou afeição ali à fofinha. Bom, e por que eu tô te contando tudo isso? Porque você deve ter percebido que as histórias nos conectam, elas prendem a nossa atenção, elas nos realmente mexem com a gente. Provavelmente você deve ter ficado assim, sentida também, de coração partido, e depois se sentiu feliz em saber que no final do ano ele ficou com a fofinha, né? Então o poder da história, ele é muito profundo, ele é muito forte, tá? Inclusive, tem estudos que comprovaram que as pessoas realmente se conectam no momento em que elas estão contando e ouvindo uma história, tá? Foi feito um estudo onde foi feito um scan do cérebro de uma pessoa que contava a história e o cérebro de uma pessoa que estava ouvindo a história. Tá? E aí eles perceberam isso, que elas estavam conectadas, ou seja, as mesmas partes, são 8 partes que são ativadas ali no momento de que você conta uma história, tá? E as mesmas partes que foram ativadas ali no cérebro da pessoa que estava contando a história, foram as mesmas partes que foram ativadas no cérebro de quem estava ouvindo a história. Então isso é muito interessante, né? E não é à toa que a indústria cinematográfica faz tanto dinheiro com isso, né? Lotam salas e mais salas de cinema e as pessoas ficam ali 2, 3 horas assistindo a uma história, né? Então o poder da história aqui no ser humano é muito grande. E esse é o gatilho mental da história. Nós estamos fazendo uma série, né, de vídeos sobre gatilhos mentais e a história é um desses gatilhos. Bom, e como você pode usar isso no seu negócio, né? Você pode contar a sua história, né? A história que te levou ali àquela solução, aquele produto que você oferece, ou você pode contar a história de algum cliente seu, né? E a transformação que aquele produto promoveu na vida daquele seu cliente. Essas são formas de você utilizar a história para conectar pessoas, tá? Então assim, a história, ela vai ter um poder muito grande. Vocês viram que vocês ficaram aqui assim atentas, ouvindo a minha história e tentando saber como aquilo terminava, né? Então elas têm esse poder. É importante, é claro, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, que essa história seja real, tá? E além de ela ser real, é importante que você enriqueça com detalhes, tá? Então o exemplo aqui é quando eu estava descrevendo essa história, eu descrevi a fofinha em detalhes, eu falei a idade do meu filho, eu dei detalhes, né, que enriquecem a minha história e conectam ainda mais, tá? Então experimente criar ali a sua história, tá? E trabalhar isso como um gatilho para atrair ainda mais clientes.